Olá, amigos queridos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da obra Transição Planetária. Vamos hoje ver o capítulo 3, que nos traz a mensagem e revelação do espírito Órion, que é um espírito de um planeta mais evoluído e que veio aqui nos mostrar que, a convite do Mestre Jesus, outros espíritos maravilhosos e mais evoluídos aqui estão ao lado do planeta para ajudá-lo nesse processo de transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então o capítulo 3 é todo em cima da mensagem desse espírito Órion. Então não perca, venha conosco nesse estudo maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito e vai com certeza utilizá-lo em seu próprio benefício, para o seu crescimento e para o seu aprimoramento espiritual. Então nos acompanhe neste estudo. Venha conosco. Dando então continuidade ao estudo da obra Transição Planetária, nós vamos ver hoje, como nós já havíamos colocado, o capítulo 3, sobre Mensagem Revelação. Lembremos que no capítulo 2, nós trouxemos justamente a conversa, a abordagem do autor falando sobre a chegada de Órion, que é um extraterrestre, ou seja, é um espírito que vem de outros planetas, de um planeta superior, com o objetivo de auxiliar a Terra no processo de evolução e de transição pela qual ela passa. E ele justamente vem nos trazer essas informações, certo? Vamos então entender qual é a mensagem do espírito Órion. Então, o que Órion, quando chega, começa dizendo? Primeiramente, ele inicia dizendo que vem atendendo ao convite do sublime governador da Terra, Jesus, demonstrando mais uma vez que esse amparo, esse auxílio que outros espíritos ou que outros planetas estão dando à Terra para que ela possa passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, é algo que foi previsto pelo governador da Terra, Jesus, e não só previsto, como ele coloca ali, planejado por Jesus, que, claro, a convite dele e por necessidade do nosso planeta, esses outros corações vieram para amparar a Terra nesse processo de evolução. Então ele foi, na realidade, veio atendendo ao convite de Jesus, e ele coloca que ele traz o compromisso de contribuir conosco no programa de elevação da humanidade, através da reencarnação de servidores do bem, adrede preparados para o mistério sublime. Mais uma vez, o que Órion está nos dizendo? Que, a convite de Jesus, seres mais evoluídos, espíritos mais evoluídos de outros planetas, virão, com base nesse programa de elevação da humanidade, aqui reencarnar, com o objetivo, mais uma vez, de servirem de exemplo na prática do bem, do amor e da caridade, e também exemplos de intelectualidade, de bondade, para auxiliar a Terra através da evolução também tecnológica, científica, nas artes, em todos os planos. Então, a espiritualidade, mais uma vez, nos mostra que tudo é feito pela espiritualidade superior para oportunizar a nós humanos o meio, as condições necessárias para a nossa evolução, certo? Ele ainda informa o seguinte, informa que esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Aqui deixa eu explicar para vocês.
Essa condição que nós nos encontramos agora, de que espíritos mais evoluídos de outros planetas estão vindo para a Terra para ajudar ela nesse processo, isso não é a primeira vez que acontece. Na realidade, isso já aconteceu com o que a gente chama e conhece como os exilados de Capela. Se você quiser conhecer mais sobre esse processo inicial, onde houve realmente essa migração desses espíritos para a Terra, você pode ler o livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier. Nesse livro, ele nos fala desses espíritos que vieram para a Terra porque eles foram exilados de Capela, porque na realidade eles ainda, a gente coloca aqui exilados de Capela, Capela é uma das estrelas lá da constelação do Cocheiro. E por que na época eles vieram? Porque embora eles fossem intelectualmente mais evoluídos, e eles não eram tão moralmente evoluídos. E como o sistema de Capela estava também evoluindo, progredindo, eles, como não estavam na mesma condição evolutiva dos demais habitantes, eles não poderiam lá permanecer. E eles tinham que ser, digamos assim, exilados para um outro planeta, ao qual eles pudessem ser úteis e aprendessem através das dificuldades, das lutas, aprendessem as conquistas do coração. E com isso, evoluíssem moralmente para no futuro poderem retornar ao seu planeta, ao sistema de Capela. Então ele está dizendo justamente isso. E quando ele fala que na época da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes, ele quer dizer o seguinte: vejam, naquela época, a condição humana, os homens que se encontravam na Terra ainda eram homens primitivos. A condição orgânica, o próprio perispírito, que é o corpo espiritual desses habitantes, ainda era mais grosseiro. E com a reencarnação desses espíritos mais evoluídos de Capela, como eles eram mais evoluídos espiritualmente, também intelectualmente, eles introduziram um aperfeiçoamento do perispírito. Então, quando eles já reencarnaram naqueles povos primitivos, junto com eles trouxeram o quê? Um aprimoramento do perispírito e, consequentemente, o corpo físico daqueles novos seres que nasciam estavam mais aprimorados, estavam com caracteres mais próximos dos seus habitantes e daqueles que iriam no futuro reencarnar, aprimorando a raça humana, permitindo que ela ficasse mais enobrecida. Então é isso que ele está dizendo. Esses novos espíritos vieram ajudar na modelação do vaso orgânico, do corpo físico, justamente por conta da evolução. Lembrando que o corpo físico ele é sempre um reflexo do perispírito. Então é claro que se o perispírito é mais evoluído, mais nobre, ele vai imprimir um corpo físico mais nobre também. E é justamente o que aconteceu nesse período. Então aqui no segundo ponto a gente fala da constelação do Cocheiro, lá do sistema de Capela, vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual, inclusive outras inteligências, todavia não moralizadas, que após concluídos alguns estágios evolutivos, retornaram felizes aos lares queridos. Então ele quer dizer aqui o quê? Que depois que esses corações realmente vieram para a Terra, tiveram a oportunidade através de vivências, de lutas, de dores, de trabalho, foram adquirindo essas conquistas do espírito e puderam retornar para o sistema de Capela. Então, nesse livro, A Caminho da Luz, onde você pode encontrar maiores informações sobre esse processo, o que nos diz Emmanuel, que foi justamente o autor espiritual desse livro? Ele nos informa que a presença de espíritos vindos de outras moradas na casa do Pai aconteceu há muitos milênios, quando aportaram na Terra milhões de espíritos oriundos de uma estrela na constelação do Cocheiro, chamada Capela, que foi o que eu havia dito. E que mais ele nos diz? Espíritos com grande cultura intelectual, embora rebeldes e moralmente distanciados da maioria dos habitantes de Capela,
e cuja conduta, ainda muito imperfeita, dificultava a consolidação das penosas conquistas daqueles povos, cheios de piedade e virtudes. E é o que está acontecendo aqui na Terra também. Se há espíritos no planeta que não acompanham o processo de evolução do planeta, eles não podem mais permanecer ali, porque eles vão atrapalhar e comprometer a evolução do planeta e do povo daquele planeta. Então acontece o que? A necessidade de um exílio. Eles vão para outros planetas menos evoluídos, para que eles possam, com a sua intelectualidade, ajudar os planetas menos evoluídos a evoluir e com isso adquirir as conquistas do espírito, adquirindo a evolução necessária para digamos assim, para retornar para o seu planeta de origem, porque ele vai estar aí compatível com o plano e com a exigência moral daquele planeta. Então, nada na natureza, nada no universo e na justiça de Deus deixa de ter uma razão lógica, um fim útil. O fato deles estarem sendo exilados vai, na realidade, auxiliá-los no encaminhamento, na busca do progresso, vai auxiliá-los a chegar no progresso, que é o destino de todos nós. Nós já sabemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas seremos perfeitos e felizes. Então, o progresso, o amadurecimento, o aprimoramento se dá de várias formas, que pode ser pelo amor, que é sempre a melhor forma, mas também pode ser pela dor. E não há dúvida que um exílio é uma dor. A saudade dos entes queridos que ficaram no seu planeta de origem, você voltar para um planeta menos evoluído, com dificuldades de todos os matizes, sociais, físicos, ausência da ciência, saúde, tudo. Então é claro que isso é uma dor para o espírito, mas também isso impulsiona o espírito a buscar o seu progresso, a sua evolução. E aí ele nos diz mais. Isto motivou que as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberassem por degradar aquelas entidades aqui na Terra, visto que a população mundial, à época, era constituída por tribos primitivas, espíritos bem inferiores, intelectual e moralmente. Então, era essa a condição daqueles que habitavam a Terra naquela época, quando houve o exílio de Capela. Tais espíritos capelinos, longe de sua pátria e pelos sofrimentos que enfrentariam, apresentariam disposição para a mudança interior, moral, ao tempo que com os seus conhecimentos contribuiriam com as novas ideias e muita criatividade para a melhoria gradual e geral da Terra. Então vejam, assim como a Terra iria auxiliar esses espíritos degradados a adquirirem as conquistas morais necessárias para evoluir e para retornar ao seu planeta um dia, esses espíritos, com a sua intelectualidade, auxiliariam os povos primitivos e a humanidade da Terra, na época primitiva, a adquirir novas ferramentas para o seu desenvolvimento intelectual, científico, físico. Então, é claro que eles tinham novas ideias, eles tinham criatividade, porque eles já vivenciaram isso no seu planeta de origem. Então, é claro que eles, embora reencarnassem sem a lembrança, existe a intuição, porque as conquistas do espírito, elas não se perdem, elas ficam próprias, arquivadas no perispírito da pessoa. E embora ela possa não ter lembrança exata daquilo que ela fez, aquilo aflora como uma intuição, como algo espontâneo. Claro que, além disso, eles estavam sendo amparados pela espiritualidade. Então, esse aprendizado, essas revelações vieram novamente junto a essas pessoas, a esses capelinos, que ajudaram a Terra no processo de evolução e de aprimoramento. Voltando então, que eu fiz uma parte em relação ao livro A Caminho da Luz, vamos voltar aqui à mensagem, à revelação de Órion. O que ele nos diz? Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral, com profundas alterações na sua massa imensa, ou sofre o impacto de meteoros que lhe alteram a estrutura, tornando-o mais belo e harmônico,
embora as destruições que na ocasião ocorrem, tendo sempre em vista o progresso, assim obedecem à planificação superior com o objetivo de alcançar o seu alto nível de mundo de regeneração. Vejam, nós já tivemos oportunidade de falar um pouquinho sobre isso na apresentação do livro e agora a gente retorna. Muitas vezes, gente, quase sempre, esses eventos da natureza, esses eventos climáticos, sísmicos, esses tsunamis, enfim, esses fenômenos da natureza, embora eles tragam no primeiro momento a destruição, eles proporcionam o progresso, porque através daquela situação, digamos, de dor que chega, a humanidade se une, a humanidade deixa de olhar apenas para si mesmo e olha para o próximo, busca ajudar o próximo, busca amparar o próximo naquela situação de dificuldade. E isso faz com que a fraternidade cresça entre os povos, que é justamente o objetivo de todos nós. Para que nós possamos crescer moralmente, a gente tem que do quê? Ter mais amor, mais fraternidade, mais amparo, mais caridade para com o outro. E a lei de destruição, ela nos proporciona isso. Se muitas vezes ela não existisse, o homem ficaria sempre fechado nos seus próprios interesses, no seu próprio orgulho e não olharia para o lado. Então, a lei de destruição, ela além de trazer e de auxiliar a Terra no progresso moral, ela também auxilia a Terra fisicamente, num processo de aprimoramento físico do próprio planeta. Então, assim como os homens evoluem moralmente, o planeta físico, ele evolui fisicamente, materialmente, certo? Continuando na mensagem de Órion. Ele diz, concomitantemente, a fim de poderem progredir, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado, que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos, de maneira que não impedissem o desenvolvimento do planeta, renascem com formosas constituições orgânicas, fruto da seleção genética natural. Entretanto, assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram. Aqui, deixa eu explicar para vocês o que ele quer dizer com isso. No passado, muitos espíritos, como ele diz, das tribos bárbaras do passado, muitos espíritos ainda moralmente pouco evoluídos, intelectualmente também, eles ficaram, digamos assim, durante um tempo sem reencarnar no planeta Terra, para que a Terra pudesse ter chances de caminhar, de progredir durante alguns séculos. Só que, assim como todos nós temos a condição e a oportunidade do progresso, esses espíritos que estavam, digamos assim, momentaneamente impedidos de reencarnar para que a Terra alcançasse esse processo, eles também tiveram uma oportunidade para descerem à Terra, para aprenderem, já com a Terra um pouco mais evoluída, tiveram a oportunidade de virem para cá para também buscar o seu progresso. Então é isso que ele está dizendo. Esses espíritos permaneceram detidos em determinadas regiões durante alguns séculos, para não impedir o desenvolvimento do planeta. Mas eles também tiveram que renascer, porque eles também precisam ter essa oportunidade. Contudo, muitos deles renasceram numa condição melhor, tanto uma condição genética já mais aprimorada, quanto um planeta mais evoluído, mas ainda assim guardam dentro de si o primitivismo em que se mantiveram. Mesmo eles estando em contato muitas vezes com espíritos mais evoluídos moralmente, eles ainda não conseguiram, através do exemplo, mudar, transformar-se. E é por isso que a gente vê na Terra ainda tantas coisas ruins, tantas coisas negativas. Inclusive, algumas pessoas comentam, poxa, parece que a Terra piorou. Parece que agora o crime, a corrupção, a criminalidade, a maldade está muito maior do que era no passado. Na realidade, não é que ela está maior, é porque foi dada a oportunidade para esses espíritos que estavam detidos durante algum tempo reencarnar, para que eles também tivessem a oportunidade de progredir, porque é da lei natural e eles também merecem essa oportunidade.
Contudo, a gente observa que poucos estão aproveitando a oportunidade dada, porque muitos continuam ainda com o coração e a intelectualidade voltados para aquilo que é contrário à lei de Deus. E é por isso que a gente vê esse momento tão conturbado no planeta. Então ele diz aqui, esses espíritos têm a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem da inevitável marcha ascensional, que todos temos. Expressivo número, porém, permanece em situações de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Então a gente percebe que, infelizmente, grande parte desses espíritos estão jogando fora a oportunidade sublime do crescimento e do aprimoramento espiritual e continuam voltados para a agressividade, o crime, a indiferença emocional. E muitos desses espíritos que não aproveitam a oportunidade serão também agora exilados em outros planetas, porque a Terra está evoluindo, ela precisa evoluir e ela vai evoluir. Então, quem não estiver, digamos assim, em conformidade com as condições morais que o planeta precisa nesse momento, também não vai permanecer na Terra. Assim como em algum momento nós recebemos os exilados de Capela, algum outro planeta vai receber os exilados da Terra. Que nós possamos realmente nos trabalhar para que nós não sejamos exilados, para que a gente tenha condições de permanecer aqui na Terra. Então ele coloca, fruem da excelente ocasião que mal baratada os recambiará a mundos primitivos, nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes que serão defrontadas. E ponham injunções, porque você voltar para um planeta menos evoluído, em todos os sentidos, não é fácil, mas é a escolha de cada um. Isso não é uma prova que está sendo imposta a Deus, isso na realidade é a escolha nossa, porque pelo nosso livre-arbítrio podemos evoluir, crescer, seguir para o bem. Mas se a gente procura de forma contínua se manter no erro, equivocados, Deus precisa utilizar o quê? De um outro instrumento para nos fazer evoluir e progredir. E é o que acontece. A saudade e a melancolia se lhes instalarão no coração. E é justamente essa saudade e essa melancolia que vai estimulá-los à conquista do patrimônio do amor, desperdiçado na rudeza. E então lutarão com afã para a conquista do bem. Essa saudade, essa melancolia vai fazer com que eles trabalhem, com que eles procurem se melhorar, porque no fundo, eles vão querer retornar à sua pátria, vão querer retornar para a terra no futuro. E assim, eles vão encontrar um estímulo, uma esperança que vai ajudá-los no processo de transformação moral. E é exatamente isso que Deus precisa. Deus utiliza um estímulo a eles, que é justamente essa saudade, essa melancolia. E por que é preciso que isso aconteça? Porque a densidade vibratória desses corações já não lhes permite, por enquanto, o renascimento no novo mundo em construção. Então, eles não têm condições, neste momento, mais pela sua densidade vibratória, de permanecer aqui. A Terra está o quê? Aprimorando a sua condição vibratória, está se tornando mais evoluída, onde a vibração é mais positiva. Então, aqueles corações que não estão em sintonia com a Terra não podem aqui permanecer. Então, olha aí, eu coloquei a foto. Vão retornar, muitos desses corações que hoje estão na Terra, vão retornar para mundos primitivos, na época ainda, por exemplo, das cavernas. Então, vocês imaginem quantas lutas ainda terão que enfrentar esses corações exilados para adquirir os valores do coração. Muitas lutas, mas também vão aprender a desenvolver o patrimônio do amor. Aqui ainda nos falando ainda sobre a revelação de Órion, eu trago aqui a observação de Sueli Caldas Schubert.
Ela, no livro Nas Fronteiras da Nova Era, que é um livro que faz uma análise tanto do Transição Planetária quanto do Amanhecer de uma Nova Era, que são um é continuação do outro, ela comentando justamente a observação do visitante Órion, ela nos fala que Chico Xavier, no ano de 1958, afirma que Emmanuel havia dito que a partir daquela data, de 1958, os portões do umbral estavam sendo gradativamente abertos e uma multidão de espíritos que lá estavam retidos iriam reencarnar, aos poucos, como uma última oportunidade. Então é por isso, amigos queridos, que a gente vê hoje, a humanidade, tantas pessoas ainda voltadas para a corrupção, para a criminalidade, para o mal. Vejam, a partir do ano de 1958, começaram a reencarnar esses corações que estavam detidos no umbral, como uma última oportunidade de misericórdia de Deus para que eles evoluíssem, para que eles crescessem, para que eles pudessem também permanecer na Terra quando ela se tornasse um mundo de regeneração. Então, ela vem nos mostrar que aquela informação de Órion foi confirmada por Chico Xavier muito antes do livro Transição Planetária, demonstrando que as informações realmente são verdadeiras e elas estão, basta a gente olhar para a sociedade, elas estão plenamente em conformidade com a nossa realidade, com aquilo que a gente observa no planeta. Aí ela coloca ainda Sueli Caldas. O quadro mundial que ora nos apresenta expressa a multidão de espíritos que retornaram ao palco terrestre, envergando novos trajes físicos, porém a maioria ainda distanciada do despertar consciencial. Certo? Então é por isso, meus amigos, que a gente vê ainda tanta maldade, tantas coisas erradas, porque muitos desses corações que estavam detidos lá no umbral tiveram sua última oportunidade e estão mais uma vez desperdiçando essa oportunidade. Aí nos fala ainda que as moradas, vem falar sobre as diversas moradas na casa do Pai, da pluralidade dos mundos habitados. Então nos fala, as moradas do Pai são em número infinito, mantendo, como é compreensível, intercâmbio de membros. Quer dizer, essas moradas, elas não estão isoladas, elas se comunicam conforme a necessidade de evolução e de planejamento dos espíritos crísticos, dos espíritos superiores, vai haver o quê? Um intercâmbio de membros desses planetas para que todos possam, junto a esse intercâmbio, evoluir e crescer. Então ele coloca de modo a ser preservada a fraternidade sublime, porquanto aqueles mais bem aquinhoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos do momento, um ajudando o outro. Quem mais sabe, quem mais tem conhecimento, vai ajudar aquele que está mais embaixo, ajudá-lo a subir. A sublime lei de permutas funciona em intercâmbio de elevado conteúdo espiritual. Então, tudo no universo, meus amigos, é trabalho, é fraternidade, é união, é amparo, é auxílio. E a gente percebe isso até mesmo no intercâmbio que existe entre os planetas, entre os membros desses diversos planetas. Então aí é uma foto que veio nos mostrar essa movimentação, esse intercâmbio constante que existe no universo. Por isso que Jesus mais uma vez fala e reforça: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então vamos lá. Da mesma forma, Órion falando, da mesma forma que da sua esfera descerão ao planeta terrestre milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, outros missionários da educação e da solidariedade, que muitos se empenharam em promovê-las em existências pregressas, estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade, facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com maior celeridade. Então aqui Órion está dizendo o quê? Que assim como vários espíritos nobres, mais evoluídos moralmente, descerão do seu planeta para a Terra, para ajudar a Terra nesse enfrentamento de amor e violência,
Grandes avatares do passado, do próprio planeta Terra, grandes iluminados que contribuíram na área da ciência, da tecnologia, das artes, esses grandes espíritos vão retornar, vão novamente reencarnar para ajudar a Terra na construção de uma nova mentalidade, utilizando o seu intelecto e a sua moralidade para ajudar no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento das artes, da música, para novamente trazerem luzes ao planeta. Então, olha como a misericórdia divina é infinita e maravilhosa. Ela, além de permitir que espíritos mais evoluídos de outros planetas reencarnem aqui, trazendo o seu exemplo de amor e bondade, ele permite que os antigos avatares, missionários do passado, retornem novamente, trazendo nova contribuição para a humanidade, para todos nós. Então, realmente, a misericórdia divina ela é infinita e ela não tem tamanho. E nós só temos que realmente agradecer por tanto amparo e auxílio que nós recebemos. Ele coloca ainda: o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes que participarão do ágape iluminativo, conforme referiu-se Allan Kardec na obra magistral A Gênese. Lembram que logo no início dos primeiros capítulos, a gente na abertura, no capítulo 1, nós falamos que Allan Kardec na Gênese já havia dito que esse momento de transição, onde haveria o exílio de alguns espíritos e o recebimento de outros espíritos superiores no processo de transição e no processo de construção do planeta, que isso iria acontecer. Então ele está mais uma vez referindo que isso que está acontecendo agora já foi dito para o Kardec, e mais, ele está dizendo que agora é o momento disso acontecer, porque precisa que o psiquismo terrestre, as vibrações do planeta sejam propícias para receber esses novos espíritos, porque precisa haver o quê? Uma sintonia mínima para que eles possam aqui reencarnar. E não apenas o psiquismo terrestre é importante, mas a condição genética também. Vejam, esses espíritos, como eles são mais evoluídos, eles têm a sua condição orgânica, o seu perispírito mais puro, mais evoluído. Então, para que eles possam reencarnar em massa, como é o que está acontecendo agora, nós, seres humanos, precisamos oferecer as condições genéticas, as condições físicas suficientes para que eles possam reencarnar com os seus perispíritos mais evoluídos. Então, como já houve um processo de evolução, de crescimento, de amadurecimento, já um pouco da espécie humana, nós estamos na condição genética apropriada para que eles venham, para que eles reencarnem. E vejam, com o reencarne em massa desses espíritos, a genética humana continuará progredindo. Tanto é que nos fala o livro, nós vamos ver isso mais à frente, que com o nascimento e com a reencarnação em massa desses corações, o futuro demonstra que a condição humana vai ser aprimorada. Nós vamos ter uma condição genética que vai fazer com que os nossos lados do cérebro sejam mais desenvolvidos, permitindo que a conectividade com o plano espiritual seja maior. Hoje nós nos conectamos à espiritualidade, sim, mas o futuro isso será muito mais natural, espontâneo, comum para a humanidade. Mas para isso nós precisamos ter a condição orgânica apropriada para que essa comunicabilidade se faça possível. E isso eles vão trazer com o aperfeiçoamento evolutivo que eles já têm, eles vão ajudar para que a condição humana, geneticamente falando, se aprimore cada vez mais. Vamos então ver aqui mais uma vez o que nos diz Sueli Caldas no livro Nas Fronteiras da Nova Era. Ela nos fala, ressalta nesse ponto que embora a psicosfera terrestre esteja saturada de formas, pensamento e vibrações negativas, igualmente é perceptível que muitas e muitas clareiras de teor vibratório mais elevado ganham espaço.
devido ao fato de que os humanos estão exauridos pelas constantes desilusões, pelos embates sucessivos e sofridos, pelas provas e expiações que vão minando os empedernidos pontos de vista antigos, despertando assim para a real finalidade da vida. Então lembrem que nós vimos aqui no slide passado que o Orion nos fala que a Terra apresenta agora a psicosfera apropriada para receber esses espíritos. E a Sueli vem nos dizer que, embora exista e a Terra ainda esteja saturada de pensamentos e vibrações negativas, a gente já vê também, de um outro lado, clareiras de teor vibratório mais elevado, pessoas que já estão com um pensamento mais positivo, mais voltado para a luz. E por que que isso vai acontecendo aos poucos? Porque muitos seres humanos, cansados, exauridos pelas desilusões, pelos sofrimentos, pelas provas, vão se depurando, vão se aprimorando. Como ela coloca aqui, vai minando os empedernidos pontos de vistas antigos, vai minando aqueles posicionamentos ainda retrógrados, despertando o ser para a real finalidade da vida. Então hoje já há um certo, não digo um equilíbrio, o pensamento negativo ainda é preponderante, mas já há do outro lado, pensamentos mais positivos que permitem e auxiliam esses espíritos vindos de outros planetas a evoluírem aqui, a encontrarem na Terra essa psicosfera necessária para o seu reencarne. Ok? Ele coloca aqui, qual ocorre em outros orbes, chega um momento em que a Terra também ascenderá na escala dos mundos. Todos os mundos evoluem. Nada na natureza fica estacionário, nada. E o planeta Terra também não. Então, chega o momento que a Terra ascenderá na escala dos mundos, conduzindo seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo. Aí que ele quer dizer o seguinte, olha, esses corações que vão ser exilados da Terra, eles vão retornar, vão ficar por um tempo na retaguarda, mas uma hora eles vão voltar, porque eles também vão ter a oportunidade de progredir e evoluir lá nos planetas menos inferiores, ou planetas como a Terra, no nível em que a Terra se encontra, porque a Terra está caminhando. Então, eles vão ter a oportunidade também de evoluir para, depois de algum tempo, retornar. E ele fala aqui, porquanto o amor de Deus a ninguém deixa de amparar, ensejando-lhes oportunidade de refazimento e de evolução. Ou seja, todos nós vamos ter oportunidade de evoluir, todos nós temos a oportunidade de evoluir, seja no planeta que nós estamos, seja em outros planetas, mas a oportunidade de crescimento e de aprimoramento espiritual, ela existe sempre. Deus nos permite isso sempre. Ninguém pode se eximir desse dever que nos pertence a todos, de progredir, de evoluir, individual e coletivamente, porquanto o reino dos céus está dentro de nós. Quer dizer, nós fomos criados para a perfeição, para sermos felizes. Isso faz parte de nós. Deus nos criou com a centelha divina para sermos felizes. Então ninguém vai poder fugir a esse dever de progredir, de crescer. Por mais que queiramos, por muitos e muitos milênios, retardarmos a nossa caminhada, chega um momento que não há para onde correr. Precisamos e iremos evoluir. Qual seria, então, a razão por que deveriam vir espíritos de outro orbe para o processo de moralização do planeta? Então ele coloca, qual seria a razão, o que motivaria esses espíritos virem de outros orbes para ajudar a Terra nesse processo? Então ele vai nos dizer, Orion, primeiro, porque não tendo vínculos anteriores de existências perturbadoras, não enfrentariam impedimentos interiores para os processos de doação, para os reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal. Aqui ele está querendo dizer que, quando espíritos de outros orbes que não têm compromisso com o planeta e nem compromissos interiores com o seu passado de culpas, eles estão mais livres, eles têm mais facilidade para se doar amplamente quando chegam no planeta Terra. Porque não pensem que esse reencontro, essa reencarnação, ela será sempre flores. Não.
eles vão se defrontar com violência, vão se defrontar com muitos espíritos endurecidos. E tudo isso vai exigir desses espíritos voluntários muita doação, muito amor. E só esses corações, como ele diz, sem existências perturbadoras anteriores e sem impedimentos interiores, é que é possível, só esses espíritos é que têm a capacidade de se doar amplamente e permitir o processo de crescimento e de aprimoramento que a Terra necessita. Ok? E além disso, ele ainda diz: o segundo motivo é porque mais adiantados moralmente uns podem contribuir com exemplos edificantes capazes de silenciar as forças da perversividade e obstaculizar com os recursos inexcedíveis do sacrifício pessoal, pois suas aspirações não são as imediatas e interesseiras do mundo das formas. Vejam, eles vão contribuir com exemplos, assim como Jesus, Espírito puro, nos serve de exemplo até hoje. Outros grandes espíritos mais evoluídos também já estiveram na Terra, mas de forma mais pontual, e que nos servem de exemplo também. E agora, esses espíritos reencarnando em massa, nós vamos ter muito mais chances e oportunidades de, através de um exemplo, exemplos próximos da gente, de crescer e de evoluir. Então, eles vão aqui, silenciar as forças da perversividade. Por quê? Porque através do exemplo do amor, o mal não vai ter vez, o crime não vai ter vez, a corrupção não vai ter vez. E através do seu exemplo do sacrifício pessoal de cada um deles, a humanidade vai evoluir. Certo? Enquanto outros estarão vivenciando uma forma de exílio temporário, os que forem exilados da Terra, por serem desenvolvidos intelectualmente, mas ainda necessitados da vivência do amor, e em contato direto com os menos evoluídos, sentirão a necessidade do afeto e do carinho, aprendendo por sua vez o milagroso fenômeno da solidariedade. Tudo se resume, portanto, no dar, que é receber, e no receber, que convida ao dar. Que lindo que convida ao doar. Que linda essa parte da mensagem de Orion, falando mais uma vez da fraternidade entre os povos. Quando muitos corações que forem exilados da Terra estiverem nesses outros planetas, como ele diz, eles vão sentir necessidade de amor, de afeto, de carinho, porque o ser humano precisa disso. E através da solidariedade entre aqueles povos menos evoluídos, aos quais eles estarão em contato, eles vão aprender o amor. E é isso maravilhoso, porque como ele coloca aqui, tudo se resume no dar e no receber, na troca de fraternidade, de amor entre as pessoas. Aí ele também coloca: em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, outros irmãos procedentes de sua esfera, no caso da de Orion, estão apresentando o mesmo programa que ele está apresentando lá na colônia Redenção, de forma que unidos formem uma só caravana de laboriosos servidores. Então veja que interessante, não é só na colônia Redenção que está tendo, só essa colônia Redenção que está tendo a oportunidade de ter acesso a essas informações. Não, isso é um movimento coletivo de toda a humanidade, porque a Terra inteira precisa evoluir. Então, assim como Orion está lá na colônia Redenção, trazendo essa mensagem, outros irmãos do seu orbe estão em outras esferas do planeta Terra também trazendo a mesma mensagem, para que todos possam se unir numa única caravana, objetivando o progresso do planeta. Olha aí ele falando: de todas essas comunidades seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando os seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Então,
Várias instituições espíritas terão acesso a essas revelações, para que elas também possam convocar seus membros à divulgação dessas diretrizes, desses planejamentos, para que eles possam ser trabalhadores ativos também no processo de crescimento e de evolução. Assim como a equipe espiritual trabalha no plano espiritual, nós aqui encarnados precisamos fazer o nosso papel, precisamos também ajudar a Terra e a espiritualidade nesse programa de renovação espiritual. Então é isso que ele vem nos dizendo. Olha aí o que ele coloca. Expositores dedicados e médiuns sinceros são convocados a participarem de estudos e seminários preparatórios, a ação internacional do planeta, convidando pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do nosso período. Então, expositores, pessoas que estão levando o conhecimento doutrinário, esse processo de mudança pelo qual a Terra passa, médiuns sinceros, todos estão sendo chamados a ajudar no processo. Como ele coloca, participam de estudos e seminários preparatórios para que eles possam melhor desenvolver o seu papel de contribuir com a espiritualidade superior no processo de aprimoramento da Terra. Como ele coloca aqui, convidando pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. Tudo. Gente, observem o planejamento da espiritualidade, isso é fantástico. Como eles trabalham em todos os pontos, em todos os aspectos que envolvem aquela situação para que realmente tudo aconteça conforme o planejamento da espiritualidade, conforme o planejamento de Jesus para o nosso planeta. Sueli Caldas, ainda, no livro que nós já havíamos comentado, realmente, nas fronteiras da nova era, ela nos chama a atenção. Ela diz o seguinte, olha, ela alerta que Orion direciona a sua fala particularizando-a para as reuniões mediúnicas e para os expositores, propondo uma colaboração direta dos trabalhadores nessa área. Mas ela diz, mas cuidado, contudo, pede cuidado para se evitar fantasias e exageros. Mentes que se fixam na ideia de que a reunião a que participam já está conectada diretamente com esses espíritos que estão chegando. Então ela fala, bom senso é indispensável. Isso, essa participação, esse contato com esses espíritos nessa condição, esses espíritos que estão vindo de outros planetas, trazendo essas informações, isso não vai ser parte do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas são momentos especiais, informações especiais, momentos únicos, pois esses espíritos não ficam ao nosso dispor. Eles estão envolvidos em tarefas de grande magnitude. Então, eles não vão estar no dia a dia, o tempo todo, junto às reuniões mediúnicas, trazendo mensagens. Isso não é de se esperar desses espíritos com essa, digamos assim, espíritos com essa evolução, desses jaéis. Eles têm muito a fazer. Então, ele diz cuidado para que não haja exageros, mistificações por parte de outros espíritos que podem se dizer esses espíritos evoluídos e que na realidade não são. São espíritos que podem estar ali para atrapalhar, mistificar aquele grupo mediúnico, e se o grupo mediúnico não tiver estudo, não tiver bom senso, não tiver cuidado, não tiver atenção, ele pode cair, digamos assim, ser prejudicado por uma situação de mistificação nesse sentido. Então, o que também Orion nos fala? Que as grandes transformações não se darão em forma de destruição da vida. Não vai acontecer um fenômeno natural na Terra que vai destruir a humanidade. Não é assim. Mas é uma mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, que são convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. Então, a grande mudança é através da mudança comportamental, moral e emocional. E é isso que o processo de transição vai causar. A partir do momento que uns serão exilados e outros aqui chegarão mais evoluídos, naturalmente o processo de transformação moral e emocional vai acontecer. Os novos obreiros do Senhor
se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura, a arte, o conhecimento em geral, a ciência, a tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse mesmo daqueles que momentaneamente encontram-se adormecidos. Então, como esses novos espíritos vão trazer novos métodos, novos hábitos diante dos costumes, da literatura, da arte, tudo vai ser, digamos assim, alterado pelos novos pontos de vista desses corações mais evoluídos, fazendo com que a beleza desperte, fazendo com que o interesse por aquilo que é bom, por aquilo que é nobre, apareça. Então, mesmo naqueles corações mais adormecidos, isso vai acontecer. E vamos chamar a atenção para um ponto aqui interessante. Mais uma vez, Orion nos alerta. Antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço. Enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral e ao equilíbrio. Então ele fala, esse processo de transformação e de depuração da Terra vai acontecer. Mas antes desse ápice, vem muito sofrimento, vem muita dor, vem muita angústia, vem muita corrupção, muito crime, muitas enfermidades. Tudo isso vai acontecer como ele coloca ali, vai chegar num estágio tal de desequilíbrio da humanidade que ela vai alcançar o fundo do poço, para que daí ela possa renascer, para que ela possa crescer, para que ela possa dar um basta, porque ela já não vai mais aguentar aquela condição. E aí realmente a humanidade, clamando por paz, vai retornar à ética, à moral e ao equilíbrio. E é isso que nós estamos vendo, gente. Como a Terra se encontra? Não é nessa situação? Como ele diz, de escândalos, corrupção, doenças, cardiopatia, cânceres, tudo de uma forma tão forte nesse momento na Terra? É esse momento pelo qual nós estamos passando. E talvez esse processo ainda fique um pouco pior, para que depois renasça e melhore. Frutos das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora, lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Então, lentamente, a saúde integral, a alegria, a harmonia vai chegar e vai retornar para os corações do homem, já cansados de tanta maldade, de tanta crueldade. Todo pioneirismo testa as resistências morais daquele que se atreve a ser diferente para melhor quando a vulgaridade predomina, razão pela qual são especiais todos esses que se dedicam às experiências iluminativas e libertadoras. Então ele diz, olha, o trabalho dessas pessoas, desses espíritos que virão de outros planetas, é um trabalho de pioneirismo e que vai exigir deles muitas resistências morais, porque vai haver o enfrentamento. Claro que há. Eles aqui vão enfrentar a vulgaridade que ainda predomina. Então, todos eles são especialíssimos, dotados, na realidade, de um amor fenomenal, para que eles possam, de forma voluntária, vir à Terra nos ajudar nesse processo, porque, na realidade, eles enfrentarão a dor, a violência, a vulgaridade. Então, vai exigir deles uma doação enorme. Então é só muito amor mesmo para você sair de um planeta mais evoluído, de uma felicidade, para vir para um enfrentamento como esse, de dor e sofrimento. Sueli Caldas destaca a vulgaridade que predomina em quase toda parte no nosso planeta. Nas cenas de TV, nas novelas, nas músicas populares, nas danças primitivas e de mau gosto, na procura exaustiva de diversão a qualquer custo, na inversão total dos valores, na ausência do respeito e da ética, na absoluta falta de educação, no vocabulário de baixo calão que as pessoas usam comumente, nos vícios, na busca incessante do prazer. Então ela diz, vejam
como a vulgaridade realmente predomina ainda no planeta Terra. Todas essas descrições que ela colocou, nós não temos como negar, porque é isso que a gente observa dia a dia na nossa humanidade. Então é isso que esses espíritos nobres precisarão combater. E claro que não será um combate fácil, mas eles vão vencer. Por quê? Porque a Terra vai evoluir, ela está no seu momento, ela precisa evoluir. Mas, de qualquer forma, é um trabalho realmente, um trabalho de muita dedicação. Realmente nós precisamos agradecer imensamente a esses espíritos bondosos pela doação de cada um deles em prol do nosso planeta. Aqui eu trago aí um exemplo, como a gente fala, das danças primitivas, vulgares e de mau gosto, que nos levam realmente a destacar tudo aquilo que é matéria, que nos distancia do Pai, e não aquilo que realmente seria o ideal, músicas, programas, tudo que pudesse nos elevar a alma e o espírito. Aqui, mais uma vez, a gente fala da questão de todo o pioneirismo, testa as resistências morais. A gente já falou lá no slide anterior, mas eu destaco aqui que ele diz: nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver, mesmo quando aparentemente haja uma conspiração contra os seus superiores propósitos. Então ele diz, por mais que esses espíritos venham a enfrentar essa vulgaridade, tenha esse choque, perseverem, não receiem, não desanimem, porque o Espírito do Senhor os animará. A espiritualidade, Jesus, todos estarão trabalhando, amparando, sustentando esses espíritos nobres para a tarefa dignificante que eles vieram desempenhar. Então é isso que ele diz: perseverem, nós estaremos com vocês, vocês não estarão sozinhos. Aí ele coloca: as perseguições e campanhas desmoralizadoras virão, com certeza. Mesmo assim, avançarão, modificando o planeta para melhor. Então, mesmo com campanhas e perseguições, o planeta vai evoluir. Finaliza, então, dizendo que, sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças, Jesus, sigamos todos empenhados na lídima fraternidade, oferecendo-nos em holocausto de amor à verdade, certos do êxito que nos está destinado. Novamente, então, depois dessas informações, como ele diz aí, realmente coloca palavras de incentivo, de amor, de estímulo a todas as pessoas. Orion finaliza a sua mensagem e segue. Aí ele coloca aqui o autor, novamente, o coral infantil entoou romântica balada, enquanto pétalas de rosas caíam delicadas sobre todos, desfazendo-se no contato, exalando perfume especial. Olha que lindo! Na hora que as pétalas de rosas caíam e que elas entravam em contato com as pessoas, elas se desfaziam e exalavam um doce perfume. Que lindo, não é verdade? Ato contínuo, conduzido pelo administrador, o emissário retornou ao tubo de luz. Lembram que ele veio nesse tubo de luz, a gente falou disso no capítulo 2, e diluiu-se delicadamente. Havia cumprido com o dever que lhe trouxe a colônia Redenção. E aí Orion retorna para a sua esfera. E nesse slide a gente finaliza o capítulo 3, justamente sobre a mensagem revelação de Orion. Então a gente teve mais uma vez a oportunidade de compreender de uma forma mais a miúde a tarefa que envolve o planeta Terra. Essa tarefa que não é restrita apenas aos habitantes da Terra, mas há muitos outros espíritos nobres que habitam outros planetas e que num processo de fraternidade entre os mundos, entre os planetas, aqui vêm para nos ajudar, para nos auxiliar. Então nós finalizamos aqui o slide com realmente o retorno de Orion. Nós vamos retornar para a imagem maior para que a gente possa fazer as considerações finais. Certo, meus amigos?
Então, queridos amigos, voltando aqui após os slides que nos trouxeram a observação e a mensagem do Espírito Orion, nós podemos realmente observar o quão importante e único é o momento pelo qual nós estamos vivenciando. Nós estamos tendo a nossa última oportunidade para permanecer na Terra, nos modificando, crescendo, evoluindo, seguindo com a Terra para o mundo de regeneração, ou, se nós não mudarmos, realmente seremos exilados para outros planetas menos evoluídos. Então, que nós possamos refletir sobre essa mensagem e realmente dar o nosso melhor para cada dia ser melhor, para cada dia implantarmos o Evangelho de Jesus em nossos corações. Eu agradeço a você por ter nos acompanhado, por estar conosco realmente nesse estudo tão maravilhoso. E lembre-se, daqui a 15 dias nós vamos voltar com os próximos capítulos do livro Transição Planetária. Fique conosco e nos acompanhe sempre. Até lá!